Olá, boa noite. Boa noite a todos os nossos irmãos que nos acompanham agora. É uma satisfação imensa estarmos aqui, né, trazendo nesse momento tão memorável, né, para a gente. Nós agradecemos imensamente, né, pela oportunidade de estarmos aqui trazendo um pouquinho do que nós sabemos, do que nós estudamos, e agradecer à Rede Amiga Espírita, né, a RAI TV, que tão generosamente, né, nos cedeu o espaço e está nos oportunizando fazer esse seminário que foi feito com muito amor, com muito carinho, muita dedicação. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham pelo canal da RAI TV. Com muito amor, com muito carinho, muita dedicação. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham pelo canal da RAI TV. Nesse momento, meus amigos, a vocês que nos acompanham, eu gostaria de falar um pouquinho do grupo Paulo de Tarso. O grupo Paulo de Tarso é um grupo de estudos espírita, né, onde nós temos trabalhadores espíritas de diversas casas espíritas da cidade de Castanhal, e que estão vinculadas ao 9º Conselho Regional Espírita aqui do Pará. Nós temos como objetivo principal estudar os livros complementares e as obras básicas espíritas e promover seminários sobre essas obras. O grupo ele foi fundado, ele surgiu no dia 9 de janeiro de 2018, mas é um grupo que foi idealizado, né, começou sua mobilização antes dessa data, mas surgiu no dia 9 de janeiro de 2018. Estamos aí quase completando nossos 3 anos de estudo e muitos laços de fraternidade e amor entre todos nós. No período que o grupo foi criado, havia uma grande comoção na nossa cidade, aqui em Castanhal, pelo sensível aumento, né, do número de casos de suicídios e tentativas também, e, inclusive entre os jovens. E a escolha do livro Memórias de um Suicida, ela veio justamente como uma tentativa de aprofundar os conhecimentos espíritas do grupo Paulo de Tarso sobre os aspectos espirituais do suicídio e divulgar dentro dos espaços e dos eventos espíritas da cidade a condição, né, dos que partem da Terra dessa forma, dessa maneira, e tentando, de alguma forma, alertar todos aqueles que encontrassem essa ideia de desistir da vida nessas ações, né, e tentar alcançar essas pessoas. O grupo, ele nesse período, desenvolveu uma afeição, um carinho pelo livro, pelo autor espiritual, pela médium, pelos personagens, e hoje o grupo se surpreende com a caminhada, né, e com os resultados que o próprio grupo atingiu, principalmente a alma de cada membro. Foi um carinho muito grande, uma afeição que nós desenvolvemos. O grupo, né, agradece a Deus, agradece a Jesus, a Maria Santíssima. Agradecemos também a Rede Amigo Espírita, né, por mesmo nesse período de pandemia, poder fazer com que essa mensagem, né, chegue a todos os corações que nos acompanham nesse mês que é tão marcante, né, o mês que é justamente o mês de combate ao suicídio. Agradecer por nos permitir levar essa mensagem de esclarecimento, de esperança, contado por Camilo Cândido Botelho e Ivone do Amaral Pereira. Falando um pouquinho também do 9º Conselho Regional Espírita aqui do Pará, o 9º Conselho Regional Espírita é um membro, né, um órgão que faz parte da União Espírita Paraense e tem como objetivo, né, promover a unificação, promover as atividades espíritas, né, que fazem parte da circunscrição
do Conselho Regional, com função deliberativa, né, orientadora, dinamizadora, conduzindo, né, os trabalhos dentro da sua circunscrição e unificando o trabalho, né, unificando o movimento espírita. E esse evento, né, o Grupo Paulo de Tarso, é um grupo que hoje ele não está vinculado a uma casa, né, a um centro espírita, mas sim a todo o movimento espírita, principalmente dentro do 9º Conselho Regional Espírita, onde nós atuamos, né, nós trabalhadores desse grupo. Dadas essas apresentações, meus irmãos, eu gostaria de, inclusive até, né, apresentar os nossos irmãos, né, o Conselho Regional Espírita, hoje, o 9º Conselho Regional Espírita tem a sua diretoria, hoje é representada através do seu presidente, o Odorico, né, um irmão muito querido por nós, por mim também, que atualmente estou vice-presidente desse conselho, e todos nós do conselho, né, do 9º Conselho Regional Espírita, recebemos com muito carinho, né, essa oportunidade, agradecendo mais uma vez a vocês que nos acompanham e a Rádio TV. E antes de iniciarmos, nós gostaríamos de começar convidando vocês, né, para essa prece, para essa mensagem, né, uma mensagem muito especial que o grupo separou do livro Os Mensageiros, a prece de Aniceto. Então convidamos a todos vocês para acompanhar junto conosco, né, unindo nossos corações. Senhor Jesus, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ter seus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduz-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Evangelho sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, ser indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Assim seja. Envoltos, né, nessa energia tão maravilhosa, essa energia que nos envolve, né, esse amor tão grande de poder estar aqui compartilhando, né, trazendo essa mensagem. Nós convidamos, né, a nossa irmã Leandra, né, uma trabalhadora muito querida do nosso movimento, do 9º Conselho Regional Espírita, aqui do Pará. Convidamos a trazer o nosso tema de hoje, né, falando sobre a vida e obra de Ivone do Amaral Pereira. Nossos amigos, boa noite a todos. Aos nossos amigos que estão nos acompanhando neste momento, queremos agradecer também
à Rede Amigo Espírita, e também um sentimento de muita alegria, de muita gratidão que nós estamos hoje iniciando o nosso seminário acerca do livro Memórias de um Suicida. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida dessa extraordinária mulher, desse exemplo de trabalhadora, exemplo de cristã, exemplo de médium e exemplo daquilo que o Evangelho tanto nos orienta lá no item O Homem de Bem. Para iniciarmos, nós começamos com um trecho do Evangelho Mateus, que está lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 28 a 30. E também encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, que se chama Cristo Consolador, que diz assim, Jesus diz assim, vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esse trecho do Evangelho é um dos trechos preferidos, era um dos trechos preferidos de Ivone do Amaral Pereira, que ela gostava muito de ler, de refletir, de meditar. E nos momentos em que a vida exigia dela mais força, mais coragem, mais renúncia, mais testemunhos, era esse trecho que ela recorria para que pudesse acalmar seu coração e acerenar a sua mente. Então, Ivone, a médium Ivone do Amaral Pereira, é uma das personalidades mais importantes da história do espiritismo do Brasil. Portadora de uma faculdade mediúnica, de uma mediunidade exuberante, desde cedo ela teve que aprender a lidar com as presenças constantes espirituais em sua vida. A Dona Ivone, como ficou conhecida por todos nós, foi contemporânea, inclusive, da médium Zilda Gama, grande trabalhadora da doutrina espírita, médium por onde Victor Hugo escreveu um dos seus mais belos romances, aliás, vários romances. E também contemporânea de Chico Xavier, inclusive, os dois trabalharam juntos, quando ela morou durante um tempo em Minas Gerais. Os dois chegaram a frequentar a mesma casa espírita e a mesma reunião mediúnica. Então, a riqueza de suas obras, a fineza de seu estilo e a fidelidade ao ensino espírita distinguem-na no corpo mediúnico pela sublimação que atingiu a sua mediunidade. Então, Ivone nasceu no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, de 1900, lá em Vila Teresa de Valença, que hoje se chama Rio das Flores, no estado do Rio de Janeiro, e a filha do senhor Manuel e da dona Elizabeth. Ivone, ela teve uma infância incomum. Ela mesmo relata no livro A Luz do Consolador que a sua vida foi marcada por muitas dificuldades, por muitas provações. Ela teve uma infância marcada por momentos muito tristes, porque ela recordava-se da sua encarnação anterior, em que ela teve na Espanha e Portugal no século XIX. E essas recordações faziam com que ela sofresse muito, muito, recordações extremamente vívidas que ela trazia na memória. Então, com 29 dias de existência, depois de um acesso de tosse, sobreveio uma sufocação que a deixou em um estado como morta. A deixou como morta, em um estado de catalepsia. Ela permaneceu em estado letárgico por cerca de 6 horas, mais ou menos. O único médico da localidade, examinando-a, constatou a morte súbita por sufocamento. Inclusive, até
tiraram a certidão de óbito, tudo mais, lavrada legalmente, passada legalmente, então, tudo isso. Então, preparado, né, já que estava morta, a criança estava morta, foi feito os preparativos para o velório. Então, vestiram-na de branco e azul, colocaram em sua fronte uma coroa de rosinhas brancas, e para os seus familiares, ela estava morta, menos para sua mãe, menos para Dona Elizabeth, que inclusive não permitiu que colocassem o corpo de Ivone, no caixão. Ah, não. Ela pediu que deixassem a Ivone no berço. Ela não aceitou que colocassem no caixão. Então, deixaram lá. Só que aí, quando já se passava das 6 horas que Ivone se encontrava naquele estado, e vendo que se aproximava a hora do enterro, Dona Elizabeth, então, se afastou, se retirou e se colocou, entrou num aposento solitário da casa, fechou-se nele e ali, acompanhada de uma imagem de Maria, mãe de Jesus, e de uma vela acesa, ela então prostrou-se de joelhos e ali sozinha ela fez uma prece extremamente profunda, onde ela dizia: Maria Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe, vós que fostes mãe e passastes pelas aflições de ver padecer e morrer o vosso filho, ouvi o apelo da minha angústia e atendei-me. Se minha filha estiver realmente morta, podereis levá-la de retorno a Deus. Mas, se como eu creio, ela estiver viva, rogo a vossa intervenção junto a Deus Pai, para que ela torne a si. E como prova do meu reconhecimento, por essa caridade que me fareis, eu vou-la entregarei para sempre. Renunciarei aos meus direitos sobre ela. A partir deste momento, ela é vossa. Eu vou-la entregar. E aí, depois dessa prece comovente, Dona Elizabeth se retirou do aposento, abeirou-se do berço onde estava a pequena Ivone, tocou repetidamente o corpinho, como se estivesse transmitindo energias novas através de um passe. E foi quando, de repente, um grito estridente, acompanhado de um choro infantil, se fez presente na sala. Se fez presente na sala. A criança vivia. A criança estava viva. Era que uma dos espinhos da rosa, da rosinha que colocaram nela, feriu, machucou a testinha dela. E ela despertou chorando, sentindo dor. E aí você já imagina, né? O auê que foi na casa, porque até então estavam velando ela como se estivesse morta e de repente ela acorda. Aquilo foi um auê, então... Quem não deve ter gostado muito foi o dono que produz lá, que faz os cachorros, que não deve ter gostado muito mesmo, né, da funerária. Mas Ivone estava viva, ela saiu daquele estado em que ela estava. Inclusive, o doutor Bezerra de Menezes esclareceria mais tarde que isso era um complexo psíquico, fruto dos problemas espirituais, perispirituais que Ivone trazia, pois Ivone foi suicida. E foi uma suicida reincidente, por 2 vezes ela cometeu um suicídio. Inclusive, ela mesma vai dizer acerca desse fato no livro Recordações da Mediunidade, onde ela vai dizer assim, que recordando agora esse patético episódio da minha presente existência, palavras de Ivone, nele prefiro compreender também um símbolo a par do fenômeno psíquico. Ela pegou o que aconteceu com ela e chegou a uma conclusão. Ingressando na vida terrena para uma encarnação
de expiatória, eu deveria, com efeito, morrer para mim mesma, renunciando ao mundo e às suas atrações, para ressuscitar o meu espírito morto no pecado, por meio do respeito às leis de Deus e do cumprimento do dever, outrora vilipendiado pelo meu livre-arbítrio. É isso ela vai dizer, ela chega a essa conclusão mais tarde. Está no livro Recordações da Mediunidade. Com 4 anos de idade, ela já via e ouvia os espíritos com muita frequência. Ela dizia que já nasceu médium, porque desde que ela se entende por gente, se entendia por gente, ela já via e já ouvia os espíritos com muita frequência. E via e ouvia 2 espíritos em especial. De um, ela foi filha numa existência anterior, que é Charles, o espírito Charles, e do outro ela foi esposa, que era o espírito do Roberto de Canaleiras. E a visão desses 2 espíritos não eram apenas fenômenos mediúnicos acontecidos com muita frequência, não. Mas aquela visão sacudia também em Ivone as lembranças do passado. As lembranças de um passado que para ela fora extremamente doloroso. Ela via Charles e reconhecia Charles como pai. O que causava, inclusive, muitos conflitos em casa, pois ela não se recusava a tomar bênção do senhor Manuel, que era o pai da sua atual existência. Ela se recusava a tomar bênção dele. Dizia para ele, ele não é meu pai. Ele não é meu pai. Meu pai é este aqui, apontava para o vazio. O meu pai, ele tem uma barba, ele usa uma cartola, um terno, não é jovem como ele, e se recusava a tomar a bênção do seu Manuel. Isso gerou muitos conflitos, dos 4 até mais ou menos os 8, 9 anos. Inclusive, ela passou muito tempo, ela morou durante um tempo, até os 10 anos, com a avó paterna, em consequência disso, desses atritos, desses conflitos que ela tinha. Então, ela via Charles e reconhecia Charles como seu pai. E ela via Roberto de Caneleja, quando via Roberto, que fora seu esposo, e com quem ela tivera dramas muito sérios, ela se escondia, ela fugia e se escondia envergonhada, porque ela sabia que tinha feito ele sofrer, que muito fizeram sofrer em uma existência anterior. Então ela teve muitas dificuldades em se adaptar à casa nova, ao novo ambiente, ao novo lar, pois era um ambiente muito pobre, muito simples. E ela fora muito rica quando viveu na Espanha e em Portugal no século XIX. Então ela tinha muitas dificuldades em lidar com a família dela. Ela dizia, sentia muitas saudades do lar, e ela dizia que aquela não era a família dela, que aquela família não era dela, que ela queria a família dela, de volta. O que é até compreensível, porque Ivone renasceu em uma família estranha a ela, estranha no sentido espiritual, uma família que não possuía laços espirituais, como nós vemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, lá no item parentesco corporal e parentesco espiritual, onde o Kardec nos esclarece muito bem que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. E que nem sempre espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores. Não. Nem sempre isso acontece. Às vezes são espíritos estranhos, que não têm ligações espirituais, mas apenas ligações consanguíneas. E como a lei do progresso é necessária e que nós precisamos, faz renascer, reencarnar em uma família totalmente estranha a ele, o que não impede você desenvolver
há o sentimento fraterno, o sentimento de amor fraternal, que é o que todos nós estamos destinados. Mas para que a gente possa entender melhor o porquê da vida de Ivone ser uma vida de tantas privações, de tantas dificuldades, nós precisamos voltar um pouco do seu passado. Pois, como bem nos esclarece o Evangelho, lá no capítulo 5, no item 4, as vicissitudes da vida são de duas espécies. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Como se tivéssemos dois grandes celeiros para fazer a colheita. Algumas dores por nós vividas têm sua fonte nesta vida, outras dores só podem ter sua causa em outras existências. Assim, a lei da reencarnação se torna inevitável se quisermos entender a dor e tudo o que nos acontece neste mundo. Os relatos de suas existências, das existências de Ivone, rememoradas dolorosamente, estão encerradas nos livros Sublimação, dos espíritos Leon Tolstói e Charles, na trilogia Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière e o Drama da Bretanha, que foram escritos pelo espírito Charles. Também nós vamos encontrar num livrinho chamado Um Caso de Reencarnação, eu e Roberto de Canaleiras, que é um livrinho que contém vários artigos, recortes de artigos, contando essa existência, esse contato com o espírito de Roberto de Canaleja, de Ivone e Roberto. E também nós vamos encontrar nos livros Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível. No livro Sublimação, que são dos espíritos Leon Tolstói e Charles, vamos encontrar as primeiras notícias acerca de suas existências anteriores. Então vamos lá, no ano 40 da era cristã, Jesus já havia sido crucificado e a sua mensagem começava a se espalhar por toda a Europa e a Ásia. E havia um rei que se chamava Sacarã, que era muito temido, impiedoso, extremamente rígido, extremamente duro com seu povo e bastante solitário, apesar das suas 15 esposas. E havia também uma jovem chamada Lígia, de 18 anos, que se apaixona pelo rei Sacarã. No dia do aniversário do rei, a jovem invade a festa dançando, espalhando encanto por todos, e o rei Sacarã fica hipnotizado por aquela jovem, totalmente hipnotizado. Ali se encontravam reunidos Charles, Sacarã e Lígia Ivone. Viveram o amor apaixonado, passional, até sublimarem esse sentimento. Depois de passarem por essas experiências, inclusive nós vamos perceber algo interessante, porque Charles, a trajetória de Charles de sublimação se deu muito antes da de Ivone, porque Charles procura e se devota a encarnações, se devotando ao isolamento, ao estudo, ao passo que Ivone não a acompanha. E aí que nós vamos perceber que essa trajetória de Charles, a sublimação dele, se deu muito antes dela. Então, depois de passarem por experiências variadas, Sacarã e Lígia, Charles e Ivone, tornaram-se a se encontrar. O cenário dessa vez é a França, às margens do Reno, em plena reforma luterana no século XVI. Sacarã, então, Carlos Felipe II, médico e pregador protestante, e a Lígia, sua irmã mais nova, Ruth Carolina. Essa história nós vamos encontrar no livro Nas Voragens do Pecado, que é o primeiro livro da trilogia que conta as suas existências. Então, eles faziam parte de uma família de muito prestígio na sociedade francesa e eram protestantes convictos. Viviam felizes
e tranquilos até a fatídica noite de São Bartolomeu. Inclusive, a noite de São Bartolomeu foi fato marcante e determinante, inclusive no processo evolutivo de Ivone do Amaral Pereira. Então, em agosto de 1572, Catarina de Médici, mãe do rei Carlos IX, mandou que se executassem todos os protestantes que tinham ido até Paris, que tinham ido até lá para o casamento da princesa católica Marguerite com um protestante de nome Henrique III de Navarra. E ela manda que se executassem todos. E esse fato repercutiu por toda a França, porque a matança não se deu apenas ali em Paris e nos seus arredores do Louvre, não, mas se estendeu por várias regiões francesas. Toda a família de Ruth foi dizimada a mando de um homem chamado Luís de Narbonne, mais conhecido como Capitão de Fé. Nesse momento, então, que a menina tem toda a família dizimada, ela deveria dar o testemunho que os seus pais, que os seus familiares deram, que era o testemunho do perdão. Testemunho do perdão. Mas ela não perdoou. Ela não perdoou. Ao contrário, através de um plano terrível, ela se casa com o algoz da sua família apenas para fazê-lo sofrer. Era a sua vingança. Com o tempo, então, ela entrega Luís de Narbonne para a rainha, que o acusa de traição e o prende nas masmorras do Louvre, onde ele desencarna vítima de cruéis padecimentos. E ela, então, foge para a Alemanha, e 10 anos depois morreria em estado de quase loucura, alucinada pelos remorsos, pela consciência culpada que trazia dentro de si. Por causa disso, ela começou um processo de perturbação. Por isso que eu digo que esse fato, a noite de Bartolomeu, é determinante e é marcante na trajetória evolutiva de Ivone. Por causa disso, ela começou um processo de perturbação psicológica, emocional, espiritual tão grande que iria repercutir até o século XX, onde ela renasceu como Ivone do Amaral Pereira. Então, por causa disso, desse ato, esse grupo de espíritos, junto com outros espíritos associados, são convidados pela lei de Deus a renascer. E renascem novamente na Europa, dessa vez na Bélgica. O capitão de fé, o antigo capitão de fé, culpado, que matou os protestantes, renasce agora com o nome de Henri Lumières. E ela, Ruth, vai se chamar Berthe de Somerville. Eles se casam novamente e ela o trai. E com essa traição, ele acaba suicidando-se. Essa história está no livro O Cavaleiro de Lumières, que é o segundo livro da trilogia. Em nova reunião espiritual, esses espíritos são convidados a recomeçar novamente e a efetivamente cumprir a lei de Deus. Renasce novamente na França, ao norte da França, na Bretanha. Nessa existência, Ivone se chamava Andréa de Guzmán, irmã daquele Carlos Felipe II, que a acompanha como seu irmão, e prima de Luís de Narbonne, agora Arthur. E mais uma vez, não conseguiu render-se aos constantes apelos de amor e da renúncia, comprometendo-se
ainda mais. E não resistindo ao peso das provações, suicida-se pela primeira vez, atirando-se do alto de uma montanha em direção, aliás, o alto de um penhasco em direção ao mar. É por isso que o nome da obra que conta essa história se chama O Drama da Bretanha, que finaliza a trilogia. Ela ainda retorna numa curta existência chamada com o nome de Nina, uma cigana que vivia e dançava pelas ruas de Madrid e que acaba desencarnando ainda muito jovem, vítima de uma tuberculose. Uma curta existência, inclusive está narrada no livro Sublimação também, no conto chamado Nina. Reencarnaria em breve tempo com o nome de Leila, filha de Ramiro de Montalbán, ou Ramiro de Guzmán, que todos nós conhecemos como Charles, aquele mesmo Charles Sacaran, Carlos Felipe. E ela novamente se casou com o antigo Luís de Narbonne, agora chamado Roberto de Canalejas. Viveram na Espanha e Portugal por esse tempo e juntos tiveram uma filha que se chamava Lelita. Porém, ainda muito inconsequente, ainda muito voltada para as questões materiais, para as questões sensuais, físicas, carnais. Mais uma vez, ela o trai. E Roberto, que era médico e dedicava-se ao trabalho de descobrir a cura da tuberculose, acaba contraindo a doença e, desgostoso da vida, se deixou morrer. A filha Lelita, também contaminada, morreu com 5 anos de idade. E Ivone, sentindo-se extremamente culpada, julgando-se responsável pela sorte da sua família, mais uma vez se suicida. Se atira do alto de uma ribanceira, dessa vez no Rio Tejo, suicidando-se pela segunda vez. Então, após tais notícias, fica um pouco mais fácil nós compreendermos as dificuldades vividas por Ivone do Amaral Pereira. As suas recordações eram uma forma de sofrimento para que ela se reabilitasse. Mas, além dessas lembranças que ela tinha de suas vidas anteriores, haviam outras lembranças que a perturbavam profundamente. Lembranças de um local, de um lugar em que ela estagiou na espiritualidade, um local sombrio, onde ela se via perseguida e torturada. Ainda criança, tinha verdadeiras crises de terror, acordava aos prantos, gritando, dizendo que homens hediondos, fantasmas, a perseguiam e a torturavam com fogo, com brasa. Eram lembranças do Vale dos Suicidas. E aí vamos perceber que a vida da menina não foi fácil. Por isso, ela era uma criança muito estranha. Uma criança totalmente diferente das outras crianças. Muito triste, muito séria, muito melancólica. Fica fácil de perceber que a vida da menina Ivone não era fácil. Não foi fácil. Mas, mesmo diante de tudo isso, ela tinha o amparo também da espiritualidade, como todos nós temos. Como todos nós temos. Aos 8 anos de idade, após brigar com seu irmão mais velho, ela então adormeceu. E adormecendo, ela entrou num estágio diferente, estranho, que é como a família costumava tratar quando Ivone ficava nesses estágios letárgicos, num estado letárgico, cataléptico. E isso
a família costumava chamar de ela já está no estado estranho dela. Ela adormeceu. Adormecendo, ela entrou em estado letárgico e foi levada, nesse momento, pela espiritualidade até o interior de uma igreja, onde havia uma imagem que ela muito amava, muito, que era a imagem do Senhor dos Passos. E aí, os espíritos, então, dão à pequena Ivone, essa pequena criança, uma metáfora. Criança, mas espírito imortal. Uma metáfora, uma ideoplastia, uma criação mental, que toma vida temporária. A pequena Ivone, então, vê a imagem do Senhor dos Passos descer do andor em que estava, onde ela estava, estender as mãos para ela e dizer: vem comigo, minha filha. Será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. Esse foi um dos avisos, um dos primeiros avisos dado a ela, ainda criança, ainda pequena. Aos 12 anos de idade, Ivone recebeu 2 presentes extremamente importantes do seu pai, do senhor Manuel. 2 presentes, 2 tesouros, na verdade, que ela mesma vai dizer depois. Seu Manuel, ele tinha momentos que ele ficava muito confuso com a situação em casa, com as atitudes da Ivone, da pequena Ivone. E um dia, conversando com uma médium, ele perguntou a ela: mas por que essa menina, por que essa criança é tão diferente, é tão estranha? E a médium, então, inspirada, disse a ele: esse espírito é um espírito que tem muitos comprometimentos e que necessita, nessa existência, vencê-los. Ali naquele momento, então, seu Manuel entende, compreende tudo o que estava acontecendo. Então, dá 2 presentes para Ivone, que é o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que ela vai se debruçar, ler e estudar profundamente. Com 12 anos ainda, escrevia contos e pequenos ensaios que eram publicados nos periódicos locais. E muitos acham que Ivone era professora, só que ela estudou apenas até a 4ª série. E quando a gente lê as obras dela, muitos que não conhecem a fundo a sua história, pensam que Ivone era uma professora ou que possuía algum título acadêmico, mas não, ela estudou apenas até a 4ª série. E desde os 12 anos ela já escrevia contos, poesias, poemas, histórias, que com o tempo acabaram se perdendo. Aos 13 anos de idade, ela começou a frequentar as reuniões mediúnicas que aconteciam na sua casa e também nas casas dos seus amigos, dos amigos da família. E é quando ela terá os primeiros contatos com o espírito do doutor Bezerra de Menezes. Com 16 anos, Ivone, como muitas moças, sonha casar-se também. Ela queria ter uma família. Ela queria ter um lar, ter filhos, constituir um lar, ter um esposo, um companheiro para dividir, para compartilhar a sua vida. Ela desejava isso também. Mas para quem não soube respeitar a família, o lar, ela não merecia. E aí, o mesmo fenômeno que aconteceu a ela aos 8 anos de idade se repete agora aos 16. Bittencourt Sampaio, o espírito de Bittencourt Sampaio, a retira do corpo, no momento da emancipação da alma, e a leva para um passeio.
a convida também numa metáfora. Ela teria que atravessar uma ponte em ruínas, sob a ponte um rio caudaloso e um precipício. E Bittencourt diz a ela, vem, Ivone. E ela com medo, temerosa, diz, mas eu tenho medo. E ele diz a ela, vem, eu irei com você, tenha coragem. E aí Ivone foi dando os primeiros passos, um passo de cada vez, e a cada passo que ela dava, ele lhe dava uma assertiva. Um passo, e ele dizia, você não terá um lar. Mais um passo, não terá uma família. Não terá filhos. Terá que trabalhar e sobreviver do suor do próprio esforço do trabalho. Esses foram os avisos dados a ela, desde os 8 anos de idade. E ela, com 16, tem mais esse aviso dado pela espiritualidade. Em 1926, ela passou a juventude toda, a adolescência e a juventude toda, trabalhando nas reuniões mediúnicas da sua casa e de casas de amigos, de parentes. Em 1926, com 25 anos, ela se muda para a cidade mineira de Lavras, e ali, com 6 dias de chegada, ela é convidada para participar de uma reunião mediúnica de efeitos físicos. Ela vai, senta-se na assistência e quando menos se espera, materializa-se diante dela Roberto de Canaleiras. Porque desde os 14 anos ele estava afastado. Porque o contato dos dois, ele exercia uma influência muito grande nela e isso a deixava um pouco, perturbava um pouco ela. Por causa das lembranças do passado, a sensação e o sentimento de culpa que ela ainda tinha, que ela possuía, e esse contato muito mais profundo entre os dois foi se tornando uma espécie de obsessão dele para ela. E Bezerra de Menezes, então, pede para que ele se afaste, porque ela precisava dar continuidade, ela precisava se equilibrar para que pudesse desenvolver as suas atividades, a sua atividade, principalmente na questão mediúnica. E ele se afasta. Desde os 14 anos, ela não sentia e não via ele. E ali, com 25 anos, lá na cidade de Lavras, ele então se materializa diante dela para lhe dizer que ali, naquela cidade, ela desenvolveria um trabalho especial, um trabalho espiritual muito importante. Muito importante. E que ele, Roberto, estaria junto a ela. E que ambos trabalhariam, sobretudo, em torno da problemática do suicídio. Você imagina só. Nós estamos falando de 1926. Se hoje, 2020, falar de suicídio ainda é um tabu, você imagina em 1926, na década de 20 do século passado. E ele, então, diz a ela que os dois trabalhariam juntos. E quando Roberto se despede dela, ele se desmaterializa, mas produz nela o fenômeno da transfiguração. Ele se aproxima dela e transfigura os braços dele, os braços, aliás, dela, nos braços dela, os dele, num fenômeno de transfiguração. Como a indicar que aquele trabalho junto aos suicidas seria feito por meio da psicografia. E esse trabalho de auxílio aos espíritos de suicidas será um trabalho muito especial, feito com muito amor, acolhendo, esclarecendo e, principalmente, orando por eles.
orando por eles. Ela costumava ler nos periódicos e jornais os nomes de suicidas e orava por eles constantemente, catalogando-os num livro de preces criado por ela. Ela tinha um caderno onde ela colocava, escrevia o nome de cada um e orava por cada um, constantemente. Passado algum tempo, muitos desses espíritos, vinham agradecer-lhe as orações e davam-lhe fortes abraços. Por isso ela ganhou muitas amizades espirituais. Tem até um caso de um espírito que ela orou bastante por ele durante muito tempo. E num dia ela estava na mesa da sala e ele apareceu, envolto em um monte de ataduras pelo corpo. Ela, inclusive, até fala que ele parecia até uma múmia, aquelas múmias, né, com várias ataduras. E ele se aproxima dela apenas para agradecer as orações. Orando. Tem até um fato muito marcante que está no livro Recordações da Mediunidade, que eu acho muito interessante, que em junho de 1955, Ivone desembarcava em Petrópolis, onde se hospedaria na residência de amigos localizadas num bairro um pouco afastado do centro urbano, que ficava próximo a uma ordem, um convento da Ordem das Carmelitas, e também próximo a um seminário da Ordem de São Vicente de Paulo. Essa residência fora construída por um operário alemão que, por problemas financeiros, acabou suicidando-se num sótão. Acabou suicidando-se. Então, na primeira noite que Ivone passa ali, ela não conseguiu dormir de jeito nenhum. Não conseguiu dormir. Barulhos, gemidos, pancadas no assoalho. Isso acabou repetindo-se nas outras noites, repetindo-se com frequência, a ponto de isso ter consequências na saúde física dela, porque a sua pressão começou a desequilibrar-se e ela não conseguia dormir. Isso repetiu-se por várias noites. Certa noite, sem conseguir dormir por causa desses barulhos, ela então levanta-se, vai até um pequeno escritório que ficava abandonado, solitário, e ali ela começa a fazer o evangelho. Começa a fazer o evangelho, inclusive com o item do Cristo Consolador, o Júbilo Leve. Começa a fazer o evangelho. E no momento de concentração da prece, ela então consegue visualizar através das suas faculdades mediúnicas um quadro doloroso, um quadro espiritual muito doloroso. Um homem caído no chão, se debatendo em agonia, em cima de uma poça de sangue, causada por um tiro no coração que ele mesmo havia dado. E aquela cena, por isso os barulhos, por isso os gemidos, e aquela cena, porém, não a assustou, não a impressionou, mas sim a comoveu profundamente. Ela vai dizer, inclusive, e é profundo o que ela diz, está lá no livro Recordações da Mediunidade. Compaixão indescritível revolucionou as fibras do meu coração. E naquele momento, como que me avassalou um sentimento inédito de amor. Mas amor intenso, desconhecido, ainda pelo meu coração, a favor do pobre agonizante. Orei pelo pobre suicida, o qual talvez jamais tivesse sido assistido por uma prece. Por uma prece. Nós podemos fazer isso. Todos nós podemos orar. Todos nós podemos fazer uma prece a esses irmãos, por esses irmãos.
e ofereci a Jesus meus préstimos, a fim de socorrê-lo, como é dever de todo médium, diante de um desencarnado em aflições. Uma prece, meus amigos. E ela se perguntou, o que poderei fazer por ele? E foi quando ela ouve uma voz sussurrar nos seus ouvidos, dizendo a ela, orar, falar-lhe, envolvê-lo na piedade de vibrações amorosas, despertá-lo do pesadelo em que se deprime há tanto tempo, anestesiar a sua desgraça com a palavra da fé e da esperança, ampará-lo no coração com a doçura do amor materno. A mulher médium é sempre mãe dos desgraçados. E foi o que ela fez. Orou por ele. Orou, fez o evangelho, envolveu em vibrações amorosas, em vibrações de amor, de carinho, até que ele pudesse ser tirado daquele estado em que ele se encontrava. Todos nós podemos fazer isso. Pegar o exemplo de Ivone e fazer uma prece por alguém que esteja necessitando. Nós precisamos fazer mágicas. Nós não precisamos fazer nada do outro mundo. Apenas orar. Apenas envolver esses nossos irmãos em sentimentos e em vibrações amorosas. Então, Ivone era o que Valdeir Bezerra, autor da FEB, chama de complexo mediúnico. Mas ele não usa a palavra complexo, né, no sentido pejorativo. Não nesse sentido. Porque às vezes a gente costuma chamar alguém, essa pessoa é muito complicada, né? Muito complicada, de complexa. Ela é muito complexa. Muito complexa. Não é nesse sentido que ele usa o termo, mas complexo no sentido de que ela possuía inúmeras faculdades mediúnicas. Inúmeras. Possuía vidência, audiência, era médium receitista, recebia receitas homeopáticas para diversos males, ditados pelos espíritos de Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, e também de Roberto Canalejo, de Canaleiras. Se dedicou, inclusive, a esse trabalho por 54 anos. Era médium de psicofonia. Através dessa faculdade, auxiliou espíritos obsessores através das reuniões de desobsessão. Muitos espíritos de obsessores, inclusive, se tornaram amigos dela depois de serem trabalhados, serem esclarecidos. E também era médium de efeitos físicos. Inclusive, o espírito de Frédéric Chopin, o grande artista, o grande gênio da música, frequentemente se materializava para ela. Frequentemente. Inclusive, uma dessas materializações foi tão evidente, mas tão forte, que ele evocou memórias, lembranças da época em que ele era tuberculoso, ao ponto de expectorar sangue, ter homeptise, expectorar sangue. De tão forte a materialização. E tem pessoas que dizem possuir essas inúmeras faculdades, e tem muitas pessoas que dizem, tem que escolher uma. Mas como é que escolhe uma? Como é que faz para escolher? Se os fenômenos são provocados pelos espíritos. Mas de todas as faculdades mediúnicas que ela possuía, 2 se destacaram e que trabalharam em conjunto, que é o desdobramento e a psicografia. O desdobramento e a psicografia. Ela era médium lúcida, ou seja, ela tinha consciência do fenômeno enquanto o fenômeno acontecia. Porque geralmente o médium de desdobramento, ele entra em transe,
E aí, ele já se vê fora do corpo. Mas esse processo, às vezes ele não recorda-se. Ela não. Ela recordava-se de todo, desde o momento em que ela entrava em transe, o momento que ela se desdobrava e estava fora do corpo. Ela lembrava, ela tinha consciência, ela vai relatar isso no livro Devassando o Invisível. Muito, muito interessante. Tem até um caso interessante, muito, muito marcante também, está lá no livro Devassando o Invisível, no capítulo 6, Romances Mediúnicos. Charles, isso foi, eu acho que início da década de 30, Charles, então, retira Ivone do corpo durante o processo de desdobramento, né, emancipação da alma, retira ela e a leva até uma região espiritual, onde a apresenta 3 espíritos. Um deles era Frederic Chopin, outro era Victor Hugo, e o terceiro era o espírito Gaston. O espírito Gaston, de quem Victor Hugo desejava escrever a história. E Charles a apresenta a Victor Hugo como uma das candidatas a médium dele. E aí, o Victor Hugo, então, começa a narrar a história para Ivone. E ele narra projetando a história, como se abrisse uma tela e ele começava a contar a história e a história ia se passando. E o mais interessante é que Ivone não só ouvia, mas como que participava também da história que Victor Hugo estava contando. Depois de narrada, Victor Hugo olha no fundo dos olhos de Ivone, como se auscultasse a sua alma, se volta para Charles e diz a ele, ela não me serve. Assim, na lata. Fraternalmente. Ela não me serve. Façamos assim. Você escreve a história. Você escreverá a história. Você conhece a história, você sabe escrever, você tem ascendência sobre ela. Demoraria muito trabalhá-la ao meu modo. Então você escreverá. Para mim, pouco importa ter mais um livro publicado. O importante é contar a história dele, é ajudar o rapaz. E aí, nós temos, nesse caso, o livro Amor e Ódio, psicografia de Ivone, narrada, ditada pelo espírito Charles. Conta a história do espírito Gaston, que foi um espírito que viveu na época de Kardec, inclusive Kardec o conheceu, deu a ele os primeiros exemplares do Livro dos Espíritos. Uma história muito comovente, vale a pena ler. Então, era médium de desdobramento. Ela era levada e via a história, participava da história. Leon Tolstói, quando escreveu Ressurreição e Vida, que são vários contos que tem lá, tem um conto em que se passa na Rússia, na época dos czares. Ele leva Ivone até a Rússia. Ela, inclusive, relata em Recordações da Mediunidade que ela sentia frio assim de bater os beiços, como a gente fala, sabe? Tilintar os dentes. Então, de tanto frio que ela sentia. E ele, o mais interessante é que ele queria escrever em russo. E ela fica assim, mas como assim russo? Eu não sei russo. E ele fala para ela, não se preocupe, você já teve uma encarnação na Rússia. Percebam o quão rica as faculdades mediúnicas de Ivone. O quão rica. Então, Ivone surge no contexto do movimento espírita a partir da psicografia e a partir de então vai se destacar com toda uma série de livros, de artigos e de uma postura diante da doutrina espírita que era e ainda é hoje reconhecida como irrepreensível. Irrepreensível. O respeito
que Ivone tinha pelo espiritismo, pela doutrina, é muito grande, muito grande. Ela vai dizer isso várias vezes nas obras dela. No entanto, meus amigos, o principal livro ditado através dela, não só naquela época, mas também na sua tarefa mediúnica, foi, sem dúvidas, Memórias de um Suicídio. Camilo se apresenta para ela no ano de 1926 com a proposta de escrever as suas memórias. E ela conta, inclusive, que esse espírito, o espírito de Camilo, escritor português, lhe aparecia desde os 12 anos de idade. Desde os 12 anos de idade. Ela conta que o identificou pela primeira vez numa festa de aniversário. Ela foi para uma festinha de uma amiga e, de repente, ela viu sentado, aquele espírito lá sentado numa mesa, com os cotovelos apoiados na mesa. Ela se aproxima, senta e começa a conversar com ele. Começa a conversar com ele. E ela nem sabia de que se tratava. Só anos depois é que ela vai descobrir, vendo uma tia lendo um livro dele, ela vê uma foto e reconhece ele. Inclusive, ela vai dizer, na introdução do livro, Memórias de um Suicida, que dentre os numerosos espíritos suicidas com quem mantive intercâmbio, por meio das faculdades mediúnicas de que disponho, um se destacou pela assiduidade e simpatia com quem sempre me honrou, e principalmente pelo nome glorioso que deixou na literatura em língua portuguesa, pois tratava-se de romancista fecundo e talentoso, senhor de cultura tão vasta. Então, Ivone começa a receber a obra em 1926, quando morava ainda na cidade de Lavras, e conclui em 1942. Portanto, foram 16 anos ao longo dos quais o livro foi sendo escrito. Em 1944, ela procura a FEB, mas o senhor Manuel Quintão recusa a obra. Diz: minha filha, a gente já tem mais de 200 livros para avaliar. No momento não dá. E outra, aqui só entram livros de Chico Xavier, psicografados por Chico Xavier. Ela, então, retorna para casa, olha para aquele volume nas mãos e decide queimá-los. Ela não tinha onde guardar. Ela não tinha uma mesa, ela não tinha onde colocar, não tinha gavetas. Ela decide queimá-los. Ela pega o volume, pega um fósforo, acende, e é quando uma mão azulada aparece e a voz que ela reconhece como a voz de Bezerra de Menezes diz: espera, guarda-os, serão usados posteriormente. Ivone, então, e ela guardou, né? Porque ela era extremamente obediente. Quando se tratava de Bezerra de Menezes, então, e Charles, e ela guardou aquele volume. Ivone, então, percebeu que o livro precisava de uma revisão. Porque o que Camilo escreveu era a sua história. Eram as suas memórias, sua história cheias dos rapapés, sabe, dos escritores do século XIX. E faltava ali conteúdo doutrinário. E quem deu esse feitio doutrinário à obra foi Leon Denis. Transcorrido algum tempo, em certa manhã, enquanto ela orava, pedindo auxílio, apoio, ela então orava o espírito de Leon Denis. Se lhe apresentou e lhe disse que um dos livros estava incompleto e que ele ali estava para o refazer. E naquele momento, aquele mesmo momento, começou a grande revisão e complementação da obra. Leon Denis fez a revisão doutrinária e deu a ela, a obra, o caráter espírita.
Camilo vai dizer no livro: não pretendemos, aliás, apresentar obra literária para deleitar gosto e temperamento artístico. Não era essa a intenção. Não é entretenimento, não é ficção. Cumprimos um dever sagrado, tão somente, procurando falar aos que sofrem, dizendo a verdade sobre o abismo que, com malvadas seduções, há perdido muita alma descrente em meios dos desgostos comuns à vida de cada um. Então, 1948, concluída a revisão de Leon Denis, Yvonne retorna à Federação e o seu Venturi, que a recebe, diz a ela, parabeniza por ter guardado durante tanto tempo aquele livro, mas diz a ela: minha filha, serão avaliados, mas terão que ser datilografados em espaço 2. Precisam ser datilografados. E aí ela ficou assim, datilografados. Ela era muito pobre, muito humilde. Ela psicografava em caixotes, sob a luz de vela ou lamparina, em papel manila, aqueles papéis de embrulho que ela pegava nos comércios, passava e psicografava, usando caneta, porque lápis ficava muito ruim, não dava para ler direito. Então ela psicografava usando caneta naqueles papéis. Então ela ficou assim, né? Voltou mais uma vez com os livros, com um livro. Até que em 1951 ela ganhou de presente uma máquina do seu sobrinho. E ela datilografou toda a obra, em espaço 2. E em 1956, ela leva novamente à Federação e nós temos hoje esse grande tratado mediúnico. O livro que vem nos mostrar as experiências num além-túmulo de Camilo Castelo Branco, que assina com o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, que cego aos 45 anos de idade, não suportando as privações, as dificuldades, e temendo a ruína total, suicida-se com um tiro no ouvido direito, aos 65 anos de idade. E então Camilo vem nos relatar as suas experiências. As primeiras páginas narram exatamente esse momento. Camilo se descobre no mundo espiritual, numa região chamada de Vale Sinistro ou Vale dos Suicidas. E aí talvez comece um problema com o livro. Porque tem muitas pessoas que dizem: olha, não lê esse livro. Não lê esse livro, que ele é muito pesado. Mas muito pesado. Porque qual é a questão? Nas primeiras páginas, o Camilo conta o que lhe aconteceu, aquilo que ele viveu. Mas ele conta carregando na tinta. Ele carrega na tinta. Só que isso é reflexo de alguns aspectos que precisam ser levados em conta. Nós precisamos levar em conta. Porque tem pessoas que criticam o livro, bastante o livro, que falam que é falta de caridade, que chamam os suicidas de réprobos, de criminosos. Mas nós precisamos contextualizar a obra. Primeiro, o livro foi escrito por um espírito que era católico, por um espírito que trazia toda uma informação muito densa sobre os suicidas. A gente pensa que todo espírito é espírita, mas não é. Nem todo espírito é espírita. Não. Camilo era católico e trazia todo um sentimento de culpa que foi incutido nele. Então, isso se reflete na escrita dele e se reflete também na médium, que também era suicida. Então, a experiência de um que casava com a experiência do outro. Lembranças de vidas, lembranças de experiências que os dois passaram.
no Vale dos Suicidas. Então você percebe isso. Percebemos e precisamos levar em conta essas questões. Então, isso vai se refletir na escrita dele. Então, eles traziam toda uma bagagem de experiências, de uma consciência que se sentia culpada. Então, quando ele diz réprobo, quando ele diz criminoso, ele está falando dele mesmo, de como ele se sentia. Então, esse é um aspecto que precisa ser considerado. Precisamos levar em conta. Outra questão é, o livro foi escrito em 1900, começou a ser escrito em 1926, há mais de 90 anos. Naquela época, aliás, até um tempo atrás, os suicidas, os corpos de suicidas, não eram enterrados nem em cemitérios católicos. Eram excomungados. Inclusive, tem até o exemplo do próprio Divaldo, que conta que quando a irmã se suicidou e que a sua mãe foi até a igreja falar com o padre, pedir a ele que rezasse uma missa para ela, o que ele diz? Diz que não pode, porque ela era uma suicida e os suicidas vão para o inferno. Ela era uma alma condenada. Então, até um tempo atrás, esse era o pensamento. Então, isso precisa se levar em conta, essas questões. Precisa ser considerado. Então, foram necessários 30 anos de espera, o que nós entendemos hoje. Porque era preciso que as obras de André Luiz, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, viesse primeiro a lume para que depois Memórias fosse publicado. Porque se muita gente desconfiou de Nosso Lar, imagine se Memórias tivesse sido publicado antes de Nosso Lar, antes das obras de André Luiz. Então você vê que tudo tem seu tempo, e a espiritualidade tem o tempo dela. Memórias tinha que aguardar um pouquinho para que a obra de André Luiz viesse, nos situasse um pouco mais acerca da vida no mundo espiritual, para que Memórias pudesse ser publicado. Tudo dentro do seu tempo. Então, esse livro vem nos alertar para os perigos daqueles que se deixam levar pelo suicídio, mas também vem nos falar do grande consolo que temos quando temos alguém que sucumbiu a esse ato e que nós podemos afirmar com toda certeza que são pupilos de Maria de Nazaré. São pupilos de Maria. Pois o próprio Cristo Jesus, seu Filho, incumbiu a sua mãe a tarefa de acolher esses espíritos. É Maria a sublime acolhedora dos réprobos, que se arrojaram aos temerosos abismos da morte voluntária, como diz um instrutor no livro Memórias de um Suicida. Então, o livro nos mostra que nunca estamos desamparados. E a misericórdia divina é infinita, dando-nos inumeráveis chances de rever nossos erros, recompor nossas personalidades e trilhar positivamente o caminho evolutivo. Então, nós temos aí essa obra-prima que tantas vidas salvou e que tem salvado, que tantas famílias consolou e que tantos corações esclareceu. E o livro, embora seja As Memórias de um Suicida, não falam apenas de suicídio, mas traz lições riquíssimas de reencarnação, sobre a vida no mundo espiritual, sobre a lei de causa e efeito e sobre a mediunidade. Então, vale a pena ler, vale a pena estudá-lo. Fica o convite para todos. Então, depois da sua missão concluída, Ivone desencarna em 1984. E Dona Ivone, então, já estava numa idade muito avançada, com alguns problemas de saúde, e alguns amigos da Federação Espírita Brasileira auxiliavam a receber a sua pensão.
Então, quando chegava a época do recebimento, eles iam lá na casa dela, buscavam ela, levavam ela na agência, ela retirava o dinheirinho dela e depois eles levavam ela de volta para casa. Até que um certo dia, a senhora que sempre levava ela, que sempre a acompanhava, recebeu uma ligação de Dona Ivone, de manhã. Ela diz, minha filha, oi, Dona Ivone, como é que a senhora está? Eu estou bem, minha filha, tá tudo bem. Eu estou te ligando porque hoje não precisa vir aqui. Ela disse, mas como não, Dona Ivone? Hoje é dia do recebimento da sua aposentadoria. Ela falou, minha filha, porque hoje eu vou viajar. Ela ficou assim, mas a senhora vai viajar? Sim, vou viajar. A senhora vai viajar sozinha? Não, minha filha, eu não vou sozinha. A senhora não quer que eu a acompanhe? Que eu faça companhia à senhora? Eu falei, olha, minha filha, para onde eu vou, você não pode ir. Não agora. Ela falou assim, mas Dona Ivone, a senhora não consegue andar direito. Como é que a senhora quer viajar sozinha? Ela disse para ela, minha filha, não se preocupe, fique tranquila. Porque quem vai me acompanhar nessa viagem é o doutor Bezerra de Menezes. E ela nem se ligou. A senhora nem se ligou. Ah, então, se é o doutor Bezerra de Menezes, está tudo bem. Está tranquilo, né? Está tranquilo, né? E a que horas a senhora vai viajar? Aí falou, olha, minha filha, 22h30 ele vem me buscar. Ah, tá bom. Então passou a manhã, depois do almoço, aí ficou um pouco mais tarde e ela foi internada. Dona Ivone foi internada. O presidente da federação na época chega e pergunta para a senhora, você levou a Dona Ivone para receber a aposentadoria dela? Isso já no final da tarde. Ela falou, não, hoje ela não foi. Ele ficou assim, mas por quê? Ah, porque ela disse que vai fazer uma viagem. Não, uma viagem? Mas como assim que ela vai viajar? Falei, mas não, olha, mas fica tranquilo, que ela disse que o doutor Bezerra de Menezes vai viajar com ela. Aí ele ficou assim, meu Deus do céu. Mas ele ficou surpreso e disse, mas minha filha, como assim? Me explica isso direito. Ela disse que hoje eles vão viajar. E a viagem está marcada para as 22h30. Aí o presidente já saiu ligando, falando, meu Deus do céu, a Dona Ivone vai desencarnar. 22h30, Dona Ivone do Amaral Pereira bateu as asas, libertou-se daquela vida de sacrifícios, daquela vida de testemunhos em que ela purificou o seu espírito dos detritos do passado. Sublimou a si mesma, refazendo toda uma história de desenganos do passado. Foi exemplo de renúncia, com uma vida repleta, recheada de sacrifícios pessoais, visto que o seu testemunho deveria ser do esquecimento de si mesma em favor do próximo. Entre lágrimas e provações, Ivone descobriu um amor novo, um amor diferente, o amor de Jesus, devendo ser reconhecida não apenas como médium, e sim uma heroína silenciosa, como o Chico a chamou. O Chico a chamou um dia, heroína silenciosa. Desencarnou no ano de 1984, deixando um legado composto por obras psicografadas da mais alta qualidade, incluindo o Memórias de um Suicida, e além disso, seu amor às pessoas simples, aos espíritos em sofrimento, dão testemunho de que o compromisso espiritual assumido por ela foi honrado, com todos os méritos possíveis, transformando-a em uma personagem veneranda e atribuindo-lhe a condição de autêntica cristã. E a gente encerra
com uma frase, com algo que ela mesma disse no prefácio, na introdução do livro Recordações da Mediunidade, quando ela, então, faz uma prece de agradecimento, dizendo: obrigada, meu Deus, pela bênção da mediunidade que me concedeste, como ensejo para a reabilitação do meu espírito culpado. A chama imaculada que do alto me mandaste com a revelação dos pontos da tua doutrina, a mim confiados, para desenvolver e aplicar, eu te devolvo. No fim da tarefa cumprida, pura e imaculada, conforme a recebi, amei-a e respeitei-a sempre. Não a adulterei com ideias pessoais, porque me renovei com ela, a fim de servi-la. Não a conspurquei dela me servindo para incentivo às próprias paixões, nem negligenciei no seu cultivo para benefício do próximo, porque todos os meus recursos pessoais utilizei na sua aplicação. Perdoa, no entanto, Senhor, se melhor não pude cumprir o dever sagrado de servi-la, transmitindo aos homens e aos espíritos menos esclarecidos do que eu o bem que ela própria me concedeu. E aos amigos que nos acompanham, fica mais essa sugestão: a leitura desta obra fundamental da literatura espírita. O convite para que mergulhemos no estudo do livro e que durante este mês de setembro, nos finais de semana, possamos todos juntos meditar e refletir através desse seminário. É o nosso convite. E fica ainda o conselho de Leon Denis, que está lá no prefácio do livro Memórias de um Suicida. Que medites sobre estas páginas, leitor, ainda que dure e se torne para o teu orgulho pessoal aceitá-las. E se as lágrimas alguma vez rociarem tuas pálpebras, a passagem de um lance mais dramático, não recalcitres contra o impulso generoso de exalçar teu coração em prece piedosa por aqueles que se estorcem nas trágicas convulsões da inconsequência de infrações às leis de Deus. Fica aqui a nossa gratidão e fica aqui também o nosso convite para os amigos nos acompanharem durante esse mês de setembro com o nosso seminário acerca do livro Memórias de um Suicida. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e gratidão a Ivone do Amaral Pereira. Gratidão, gratidão todas essas palavras, a toda a biografia trazida pela nossa irmã Leandra, né, falando de Ivone, essa mulher que é um exemplo de cristã, por toda a sua renúncia, né, por todo o trabalho muito bem feito, né, um trabalho de abnegação, um trabalho feito com amorosidade. Nós estaremos, já avisando aos nossos amigos que estão nos acompanhando, que nós iremos aproveitar esse momento para responder algumas perguntas, né? Inclusive já temos perguntas que alguns irmãos nos mandaram pelo WhatsApp. Agradecemos também os irmãos que estão nos acompanhando. Tivemos muitos irmãos acompanhando de vários lugares, amigos conhecidos, amigos que estão aparecendo aí nos comentários, de vários lugares diferentes, né? Agradecemos a todos vocês que estão nos acompanhando. Temos aqui, Leandra, já uma pergunta, né, que foi nos passado, falando justamente sobre uma característica que a gente vê, a própria Ivone, né? Ivone tinha essa consciência, né, da sua vida passada, né? Ela tinha as suas lembranças. A gente sabe, a própria doutrina nos esclarece que o esquecimento do passado ele é uma bênção, né, que nos é concedida.
Sabendo disso, que vem a pergunta que nos passaram: por que Ivone lembrava de sua existência passada, já que o esquecimento do passado é uma bênção? Bom, Paulinho, o esquecimento do passado é uma bênção. Graças a Deus a gente não lembra. Porque você já pensou, já imaginou como seriam as relações se todos nós lembrássemos de tudo que fizemos no passado? Seria um caos. Porque já é difícil sem lembranças. Imagine se lembrássemos. Então, o esquecimento do passado, ele nos ajuda a andar de cabeça erguida. Ele nos ajuda a andar de cabeça erguida. Mas no caso de Ivone, nós precisamos levar em consideração algumas questões. A primeira, que a lembrança que ela tinha da existência anterior, especificamente a existência que ela teve na Espanha, em Portugal, ela servia como um fator de reabilitação para o espírito dela. Para que ela, lembrando as atitudes que ela teve, que ela cometeu, as ações que ela cometeu, isso pudesse trazer a ela a consciência e assim pudesse possibilitar a ela a sua reabilitação, para que ela não cometesse de novo, para que ela não errasse de novo. Então, era uma forma que os espíritos tiveram para meio que frear ela. Frear ela. Inclusive, no livro mesmo, da Recordações da Mediunidade, ela vai dizer que em um dos momentos em que as lembranças a deixavam mais perturbada, as lembranças mexiam tanto com ela, fazendo ela sofrer, ela conversava isso com o Charles, com o seu guia espiritual, o seu pai de outra encarnação, e falava por que isso é necessário, por que ela tinha que lembrar. E ele vai dizer algo que é muito interessante, que está lá no livro. Ele fala assim, olha, não deixarei que esqueças certos episódios por ti vividos na anterior existência. Isso são palavras de Charles. Porque será o único meio de te fazer refletir para a emenda definitiva. Será o único meio de te fazer refletir para a emenda definitiva. Não te pouparei os sofrimentos daí advindos. O que poderei fazer é ajudar-te a suportá-los com firmeza de ânimo. E isso eu farei. E foi o que ele fez. Ajudou, auxiliou, para que ela pudesse passar por essas sensações, por essas lembranças que a faziam tanto mal. E outra questão também, Paulinho, é que ela era suicida. E ela suicida reincidente. Durante 2 encarnações, ela cometeu o suicídio. Então, essas lembranças também eram freio para isso. Para que ela não cometesse. Porque, você já pensou? Ela trazia as tendências. Se ela se deixasse levar sem essas lembranças, principalmente as lembranças que ela tinha do Vale dos Suicidas, se ela se lembrasse, isso podia fazer com que ela freasse, talvez, os pensamentos e as tendências que ela trazia junto com ela. Então, essas lembranças faziam isso. Agora, é claro que cada caso é um caso. Melhor não lembrarmos. Inclusive, eu até tenho uma frase que o próprio Roberto de Canaleiras, no livro Memórias de um Suicida, fala. Quando ele conta para o Camilo a sua história, a história dela, de Ivone, dos dois, né? Que ele fala que ela tinha essas lembranças. E olha o que ele diz, Camilo, glória a Deus, roçanas a sua paternal bondade, que encobre dos homens encarnados o cortejo sinistro de seus erros pretéritos. Que seria da sociedade humana se a cada criatura fosse facultada a recordação de suas passadas existências? Se todos os homens conhecessem o pretérito espiritual uns dos outros. Então, esquecimento é uma bênção mesmo. Mas no caso dela, era necessário para que ela se reabilitasse, ou como diz o Charles, para sua emenda definitiva. Uma bênção
muito grande, né? Muito grande. A gente, como você mesmo falou, né, durante a palestra, que foi maravilhosa, né? O livro Memórias de um Suicida é um livro que ele traz lições muito valiosas, né? Fala sobre várias lições, né? Não só do suicídio, e trazendo, inclusive, falando sobre o médium, né? A mediunidade. A Ivone, né, é muito consciente desse trabalho, né? E das consequências do Sim. suicídio. Tanto que ela tinha um trabalho maravilhoso, como você esclareceu, né? De orar, né? Pegar sempre o nome das pessoas, muito bonito mesmo. A gente trata também, aqui tem uma pergunta que vem tratando justamente sobre o papel, né, como que a gente pode relacionar isso com o próprio médico, né? Tem uma pergunta que nos fizeram, que é o seguinte: quais os exemplos de Tampone podem servir de orientações ao Bom, a gente tem muitos exemplos recheados. Pode escolher vários. Ivone era muito, além da humildade que ela tinha, que ela era extremamente humilde, e é uma humildade que ela desenvolveu, e além também da cautela que ela possuía, porque, como a gente falou, o livro Memórias de um Suicida levou 30 anos para ser publicado. E logo no começo, quando ela começa a receber as primeiras páginas e que o livro fica pronto, antes de Leon Denis fazer a revisão, ela também desconfiava, ela achava, será que isso é verdade? Ainda não tinha sido lançado, sido publicado o Nosso Lar. E ela ficava em dúvida, será que isso é verdade? Será que é assim mesmo? Então você percebe aí o cuidado que o médium tem com as mensagens que chegam a ela, que todo médium precisa ter, sem passar pelo crivo da razão. Mas a gente pode, além desses exemplos, podemos focar em dois que eu acho que é fundamentais, que é a disciplina e o estudo. Ivone era uma médium disciplinada, uma médium que estudava e estudava profundamente a doutrina. Quem lê as obras de Ivone, as suas obras, como Recordações da Mediunidade, Devassando do Invisível, Evangelho aos Simples, A Luz do Consolador e muito mais, vai perceber o conhecimento profundo que ela tinha da doutrina espírita. Então, era uma mulher, uma trabalhadora, uma médium que estudava a fundo mesmo a doutrina. E isso é importante, importantíssimo para um grupo mediúnico, porque eu acredito que não exista coisa mais desestimulante e até um pouco chata que um grupo mediúnico que não estuda. Um grupo que não procura estudar mais acerca, porque às vezes as pessoas acham que já está trabalhando na reunião mediúnica, já é médium, já há um tempo e não precisa mais estudar. Não é bem assim. O estudo ele tem que ser constante. É que nem, por exemplo, um exemplo. O médico ele precisa estudar sempre. Precisa estudar o tempo todo. Então, eu acredito que o médium também precisa. É necessário o estudo numa reunião mediúnica, num grupo mediúnico, e o médium precisa se esclarecer e estudar, e ter a disciplina. É por isso que Ivone é um exemplo para todos nós, e um exemplo muito grande para todos aqueles que são médiuns e trabalham dentro da seara mediúnica de uma casa espírita. Eu não sei se está dando para responder isso, mas eu estou entendendo. Assim. Inclusive, a questão da humildade, né, da Ivone é algo muito interessante. E lembra, Leandro, inclusive, um pouquinho da prece de Aniceto que foi lida no começo, né, dessa nossa live, né, desse seminário.
O trecho, eu gostaria até de lembrar aqui, né, dessa prece dele. A prece foi muito bem escolhida, né, para esse momento inicial, porque faz lembrar que essa parte, né, da prece, que fala que permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, né? Então, acho que Ivone era um exemplo muito grande nisso, né, de uma consciência, de uma humildade, e falando inclusive do próprio estudo, né, que é muito muito importante mesmo, e faz até lembrar, né, o que foi falado também, né, você tocou nesse ponto durante a sua palestra, falando que quem lê, né, as obras imagina a Ivone como uma professora, né, alguém que uma professora e tudo mais, e tem uma perguntinha que foi mandada para a gente, que vou até ler exatamente como mandaram a pergunta para a gente. Qual sua opinião sobre a confiança de Camilo, um renomado e requintado escritor português, confiar a história de sua vida aos mulheres e aos olhos materiais deveria ser considerada tão moderna? Minha opinião, olha, bom, minha opinião é que a confiança que Camilo teve em Ivone, em confiar a ela as suas memórias, a sua história, primeiro vem do fato de afinidade. Como nós falamos, Ivone também foi suicida. Então, Camilo encontrou eco nela, também pelas lembranças. Então, essas lembranças eram um pouco semelhantes nessa questão. E isso fez com que essa afinidade se desse. Mas também, o que Camilo viu em Ivone, além disso, foi também a sua humildade de reconhecer que ela, como ela mesma diz no livro, na introdução, mas por que ela escrever, psicografar um espírito, usar ela para psicografar um espírito tão culto, extremamente famoso, né, porque é Camilo Castelo Branco, né, e um espírito renomado, um escritor renomado, e escolher justamente ela que, como ela mesma dizia, nada tinha a oferecer. A humildade dela era tão grande que ela dizia: isso não tem nada a oferecer, a não ser o meu trabalho na questão da mediunidade. Então, isso levou Camilo a simpatizar com ela, encontrar nela essa humildade, a afinidade, e de saber também que, como o exemplo do Chico Xavier, Chico também não foi uma pessoa, um médium, que teve muitos estudos, ele não foi nenhum doutor, ele não possuía títulos acadêmicos, mas era de uma inteligência e de uma cultura tão vasta que quem olhasse para o Chico dizia: isso aí é doutor de alguma coisa, PhD em alguma coisa. Porque você conversava com o Chico e falava de qualquer assunto com ele. Então, vários espíritos também psicografaram por ele. Emmanuel, né? E André Luiz, um médico, e muitos outros. Então a gente vai ver que a humildade é a base, porque o Chico também era extremamente humilde, e esses espíritos também psicografaram através dele. Então o Camilo, ele encontrou, né, na Ivone, essa mulher tão modesta, essas afinidades, e viu nela também alguém que poderia levar a sua história da melhor forma. Acredito que foi essa afinidade que os dois tiveram, que ele teve com ela, porque ela vai falar, relatar, no livro, acho que é Devassando o Invisível, que todas as vezes nas reuniões mediúnicas ele já se apresentava, o Camilo já se apresentava para ela, desde os 12 anos de idade. E durante as reuniões, ele sempre, quando ele se apresentava, ele tinha uma simpatia muito grande por ela, porque Ivone auxiliava, através das preces, os suicidas. Então, quem é que vai se dispor
Às vezes a gente pergunta isso para nós mesmos, façamos uma reflexão, uma autorreflexão, meditemos. Será que nós conseguiríamos dispor de algum tempinho do nosso tempo para orar frequentemente por cada espírito, por cada suicida que desencarnasse, como ela fazia? Será que a gente conseguiria pegar um jornal e ir lá na parte do obituário ver o nome daqueles espíritos, daquelas pessoas que cometeram esses atos, colocar num caderninho e todo dia, orar por cada um? Será que a gente consegue fazer isso? Às vezes a gente esquece de fazer uma oração para nós mesmos até, imagine para o outro. Então ela fazia isso constantemente. E como eu falei, isso granjeou muitas amizades espirituais. Quando Ivone desencarnou, quando ela foi acolhida no Hospital Maria de Nazaré, porque ela também foi uma suicida, e como eles são pupilos de Maria, ao desencarnar, quando eles conseguem passar por todas as provações, ao desencarnar eles retornam para lá. E aí, quando ela retornou, ela foi recebida por vários espíritos que ela auxiliou através das suas preces. Inclusive aquele daquela parte em Petrópolis, quando ela viaja, que ela vai, que no casarão, que era um alemão que se suicidou dando um tiro no peito. Ele também vai até ela agradecer as orações, e ele já estava bem se preparando para reencarnar. Então, é isso que fez com que Camilo escolhesse ela para ser a sua médium, né? Todo esse trabalho que ela tinha, toda essa disponibilidade que ela teve. Essa entrega, de fato, né? De se entregar, de se colocar à disposição, fazer o trabalho de uma maneira tão bonita. É muito inspirador, realmente, né? A história de Ivone Pereira. E a gente vê o quanto que ela é uma mulher, né? Assim, já naquela época à frente da época, né? Porque ainda hoje, para algumas pessoas, esse assunto, né? Do suicídio ainda é polêmico, e algumas pessoas, por conta de questões culturais também, acabam não assim, enchendo de críticas, né, vendo o suicida de uma maneira não muito caridosa. Ela já se colocava com uma visão muito diferente, né, revolucionária. O fato de fazer essas orações, né, além de mostrar a entrega, o quanto que ela estava consciente da importância de todo esse trabalho em prol dos suicidas. Muito lindo. E, Paulinho, acredito que a gente, quando a gente lê Memórias de um Suicida, quando a gente estuda a obra, como nós estudamos, uma das coisas que a gente logo conclui é não julgar, é o não julgamento. Não nos cabe esse julgamento. Esse julgamento fica a par de Deus somente, como tudo. A nós nos cabe a oração, a prece, a nós nos cabe fazer um momento, separar um momento que seja, para que possamos envolver esses nossos irmãos em vibrações de amor, em vibrações de paz, para que possam ser todos acolhidos, porque temos a certeza de que Maria, que é a nossa mãe, ela é também a mãe de todos esses seres, todos esses espíritos. E ela tem essa tarefa especial e importante, que é de acolher todos os espíritos suicidas, que se suicidam. Então, isso é um consolo para a gente. Isso é um conforto para a gente. E não nos cabe julgar. Eu lembro de um seminário, uma palestra de Sandra Ventura, também uma estudiosa da vida e da obra de Ivone, em que ela narra de um pai que, depois de assistir uma palestra dela sobre o livro Memórias de um Suicida, ele chega para ela e diz:
Minha filha se suicidou com 15 anos de idade e eu não sabia mais o que fazer. E do nada eu entrei aqui nesse centro e você estava dando a palestra sobre esse livro. E hoje eu tenho certeza de que a minha filha não está desamparada e que mesmo que ela passe por esse processo às vezes de doloroso, eu sei que ela não está desamparada e que isso vai passar. Isso também vai passar. Então isso é muito consolador. Memória de um Suicida é um livro não só que nos esclarece, mas nos consola também. Que lindo, que lindo. A gente já está com bastante tempo, né, de live. Eu acho que a gente deve seguir o exemplo também da própria disciplina de Ivone, né? Uhum. Vamos ser disciplinados em questão do horário também. Só agradecendo imensamente a todos os irmãos que nos acompanharam, a todos os comentários lindos que recebemos, tanto pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, por todos os canais que a gente esteve acompanhando. Agradecer aos irmãos que nos acompanharam de todos os lugares, né? Muitos lugares do Brasil, da Bahia, do Rio Grande do Sul, só da Baixada Santista também, né? Do Ceará, nossos irmãos aqui do Pará, de Barcarena, de Tucuruí, né? Nossa amiga Elis, que é um amor de pessoa, né? Pessoa linda. Né? E agradecer a todos que nos acompanharam. Sim, a gente tivemos muitas pessoas acompanhando, a gente agradece imensamente a todas elas. E avisando que durante esse mês, mês de setembro, nos sábados e domingos, sempre nesse horário, às 8h30 da noite, às 20h30, nós estaremos trazendo as nossas palestras, né? Os nossos artistas também para estar acompanhando. Teremos a roda de conversa, né, os pares de diálogo, todos eles relacionados com a temática, né, do nosso estudo, do livro Memória de Suicídio, Memória de um Suicida, e também, né, sobre a temática do suicídio, que tem como o mês de setembro como um mês de conscientização, né? E amanhã convidamos a todos os nossos irmãos a acompanhar o nosso amado irmão Milton Ferraz, tá, que vai trazer para a gente o tema Réprobos, o Vale dos Suicidas, tá bom? Um tema maravilhoso, nosso irmão estudou bastante, trazendo um conteúdo muito bom, muito bonito e muito importante para a gente, então convidamos a todos vocês para nos acompanhar amanhã nesse mesmo horário, às 20h30. Agradecendo mais uma vez a Rai TV e a todos vocês que estão nos acompanhando, que nos acompanharam esta noite. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.